Shalom, shalom, queridos. Quero deixar aqui uma palavra do nosso devocional que se encontra aqui nos capítulos 14, 15 e 16 de Levítico. Capítulo 14, versículo de número 42 diz assim: Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Muito bem, vou falar aqui um pouco sobre esses capítulos de forma bem pontual aqui. No capítulo 14 nós temos a lei acerca da purificação daquela pessoa que era tomada pela lepra. E aqui tem vários pormenores e vários detalhes que são para purificação daquela pessoa que esteve doente, que esteve associado com algum tipo de lepra. E também temos aqui como os cuidados que era para ter quando a lepra ou algum tipo de praga, vamos colocar assim, chegasse na casa de algum israelita. E o que eu quero destacar aqui é o seguinte: eu quero falar um pouquinho de forma prática sobre esses cuidados. A Bíblia lá nos fala para nós cuidarmos da nossa higiene. Eu coloquei até o tema desse devocional: higiene pessoal e higiene doméstica. E o arrependimento é importante ou são importantes? Por quê? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, Deus está sempre trabalhando com cada um de nós no que diz respeito à nossa consciência, a mudança do nosso interior, a mudança de hábitos. E nós todos os dias estamos, na verdade, nessa pegada de mudanças de hábitos. Eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar para você, que é bastante importante. Tudo que nós fazemos, todas as áreas da nossa vida, até nas pequenas áreas da nossa vida, como, por exemplo, tomar banho, na alimentação, cuidados com a higiene, nós temos hábitos. Nos nossos estudos nós temos hábitos, na igreja nós temos hábitos, no nosso dia a dia, nos nossos estudos, enfim, nós temos hábitos. E na maioria das vezes, nossos hábitos eles são ruins. Ou nós somos muitas vezes desleixados, ou muitas vezes preguiçosos mesmo. E tudo que há desleixo, a preguiça, tudo que há a procrastinação, aquele negócio, eu não gosto disso, eu não sei, eu não quero fazer. Toda vez que há isso, nós estamos nos auto-prejudicando. Essa que é a verdade, estamos sempre nos auto-prejudicando. Então Deus, que é o Criador do homem, ele sabe disso. Então Deus, ele regula várias áreas da vida do homem para que ele possa ter hábitos positivos, hábitos corretos, para que ele venha usufruir dos benefícios daquilo que Deus orienta que é bom para o homem. Então nesse capítulo aqui capítulo número 14, ele fala praticamente os princípios aqui são princípios de higiene, tanto no capítulo 14 como no capítulo 15. Por exemplo, às vezes a pessoa dentro da sua própria casa, ela não troca o lixo do banheiro, ela usa o papel higiênico, ela tá cheia de coliformes ali, e aquele banheiro é fedido, aquele banheiro fede a urina, aquele banheiro, a pessoa não faz uma higiene no banheiro. Então, essas coisas são importantes para Deus. Não que a pessoa vai virar uma pessoa bitolada que não pode ver sujeira, uma areinha que já está limpando. Não é nesse sentido. E também tem que ter cuidado para também não desenvolver o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas, poxa, a pessoa passa uma semana, 2 semanas, 5 dias com o banheiro sujo, até o talo de papel higiênico, a pessoa mesmo usa aquela vassourinha para limpar o vaso, fica cheio de coliformes, e a pessoa deixa dentro do banheiro, a pessoa não limpa uma pia, a pessoa não limpa onde toma banho, sabe? A pessoa não troca um tapete. Então, essas coisas, elas são importantes. A pessoa não tem uma higiene íntima, não se cuida, a pessoa não se raspa nas partes íntimas, a pessoa não faz uma higiene, a pessoa quando urina não se limpa. Então, essas coisas, quando eu, na prática da minha vida, no meu hábito diário, eu não dou a mínima para essas coisas, isso sinaliza para o meu espiritual, que o meu espiritual não tá bom, não tá legal. Porque eu fico assim, pensando como é incrível muitos cristãos que se dizem cheios do Espírito Santo, cebosos, fedorentos, uma casa toda desorganizada, a pessoa não se cuida na sua intimidade. Aí eu pergunto, que Espírito Santo é esse que não fala no coração de uma pessoa dessa? Então é questionável isso aí. Então, não que, como eu falei, uma coisa é a pessoa ter toque, que é aquele negócio que a pessoa não pode ver uma sujeira. Outra coisa é a pessoa tá vendo a sujeira todo dia na frente dela, dentro da casa dela mesmo. No quarto dela não forra uma cama, não troca um lençol, sabe? A pessoa tá tão acostumada
acostumada com a sujeira, com a imundície, que isso vai gerar um problema para ela. Então, a pessoa, sabe, não tira uma vez na semana para dar uma geral dentro de casa, organizar os livros, organizar as coisas que ficam jogadas, sabe, tirar o que não presta dentro de casa, sabe, a pessoa vem com um sapato que andou na rua inteira, entra dentro da casa dele mesmo, ele entra dentro da casa dele, não tá nem aí, sabe, não lava um pé quando, sabe, não toma um banho, né, quando vai dormir, dorme toda semana todo sujo, vem com aquela sujeira lá da rua, entra dentro da casa dele. Então, tá aí o Covid para nos ensinar, né? Nós passamos aí pelo Covid e tá aí o Covid para nos ensinar. Quantas pessoas não pegaram Covid porque entraram num ônibus onde as pessoas, né, estavam contaminadas, colocou a mão, botou a mão no negócio, botou a mão no rosto, aquele ar contaminado. Então, são coisas que nós devemos nos preocupar. E isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é invenção, isso aqui não é coisa chata. Só acha chato isso aqui quem é imundo. Só o imundo que acha chato isso aqui, porque ele não quer mudar. Ele quer viver na sujeira, sabe? Ele não se cuida, enfim, a pessoa é totalmente desleixada com a saúde íntima, com a higiene doméstica. A pessoa deixa as roupas sujas, fica semanas, a pessoa não arruma um guarda-roupa, a pessoa não arruma as suas roupas, enfim. Então, isso aqui são cuidados que nós devemos ter. Aí, enche de mofo, a pessoa tá dentro de casa, ela tá vendo um mofo, ela não tem coragem de pegar uma água sanitária e borrifar uma água sanitária naquele mofo. A pessoa, enfim, ela não tem esses cuidados. E aqui a palavra diz para termos esse cuidado. Por exemplo, né, já falando aqui no capítulo 15, versículo 2, fala aí aos filhos de Israel e diz-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Estas, pois, será a sua imundície por causa do seu fluxo, se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo o estanca. Esta é a sua imundície. Então, assim, a pessoa, como eu estava falando, a pessoa, por exemplo, a mulher usa aquele absorvente sujo de sangue, joga no cesto, fica dias dentro daquele banheiro fedendo. Ou quando, que eu já ouvi histórias e já vi também na minha família, pessoas que com preguiça de se lavar, de tirar aquele absorvente, joga o absorvente dentro do guarda-roupa, fica meses, semana, aquilo apodrece ali dentro. O que mais? O cara não tem vergonha na cara, o crente. Aí ele quer se deitar com a mulher menstruada, sabe? O cara é ceboso, o cara é imundo, o cara é perverso, o cara sabe, é uma pessoa imunda, que, sabe, não tem nem aquele temor, né? O cara é todo agoniado, é um desesperado por sexo, parece assim um monstro sexual, que o cara não respeita os dias da mulher, sabe? E a mulher também pega a corda, vai lá e se deita com o marido. Então essa palavra aqui não é pro ímpio, não. Essa palavra aqui é pro crente. Essa palavra aqui é pro servo de Deus. Então essas coisas é pra nos trazer temor, né? Então, assim, é uma coisa que Deus se preocupa. Isso mostra, quando a gente não observa essas coisas, mostra como que a nossa espiritualidade é. Por isso que é bom nós atentarmos pra isso e pensarmos nessas coisas, né? Por exemplo, o cara não tem higiene, o homem não se raspa, ele não tem uma esponja pra se esfregar nas partes íntimas, pra tirar aquele sebo, sabe? Então, o cara tem que se preocupar com isso. Ele não compra uma tesourinha pra cortar o pelo dele, sabe? O cara não é vaidade, não, isso é higiene. A pessoa não corta uma unha, aquela unha toda preta, cheia de, sabe? O cara não tem preguiça de cortar a unha, compre um alicate, compre uma tesourinha, compre um cortador de unha, compre uma escovinha, cuide das suas mãos, aquela mão cheia de... Tudo bem, a gente trabalha, beleza, mas chega à noite lá no banheiro, esfrega a unha, tira aquele excesso, sabe? O homem precisa se cuidar. Então, são isso que a Bíblia fala sobre esses cuidados que o homem e a mulher devem ter para que ele não traga doenças para dentro da sua casa. A pessoa não compra um fio dental para passar nos dentes, a pessoa não compra um enxágue bucal, a pessoa não tem um raspador de língua, a pessoa não compra um cotonete para se limpar, a pessoa totalmente jogada. Deus não quer isso do seu povo. Não precisa ninguém ser aqui, como eu falei, um bitolado, um agoniado, uma pessoa cheia de complexo em relação à limpeza. Não seja assim, mas você precisa ter os seus cuidados diários, né? Ter um creme, enfim, ter esses cuidados que são bastante importantes. E Deus já fala aqui porque o povo está no deserto, o povo precisa ter cuidado, e com certeza esses cuidados eles não tinham lá no Egito, porque aqui a lei está sendo colocada, está sendo estabelecida, então eles não tinham esses cuidados lá no Egito. E agora Deus fala, vocês vão ter que ter esse cuidado a partir de então, né? E aí no capítulo 16, Deus é tão sábio, né, irmãos? Deus conhece o homem se faz de besta, né, de leso às vezes, acha que Deus ele não sabe das coisas e acha que Deus não conhece o coração do homem. Deus conhece em profundidade. E aqui no capítulo 16, quando ele estabelece a lei do perdão, que é o Yom Kippur, dia do perdão, por que Deus ele institui? Porque ele sabe que o homem ele vai falhar sempre. O homem não vai querer cumprir. O homem vai começar a obedecer um dia, aí vai dizer assim: não quero mais fazer isso aqui não, isso aqui é muito chato. Não quero
mais ler o plano de leitura não. Não gosto, não quero, não como, não me submeto. O homem não quer ser disciplinado, ele quer fazer as coisas da cabeça dele, ele quer manter os hábitos ruins dele, como eu falei sempre aqui. Ele quer manter os hábitos ruins dele, sabe? O homem quer ser assim. O homem só o sangue. E aí no capítulo 16, como Deus sabe que o homem não vai cumprir, Deus fala, olha, mas Deus fala assim, mas eu vou insistir em você, porque você precisa se conscientizar para que você viva o melhor que eu tenho para você. Então, Deus escolhe uma vez o arrependimento, veja, ele era diário, ele era contínuo. Só que Deus estabelece 1 ano para que o homem faça, como diz o versículo 29 do capítulo 16. Isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, ao 10 dias do mês. Afligirei a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ele fala, afligirei as vossas almas. E o afligir da alma nesse dia do perdão é um dia de 24 horas, né? Sem comer, sem beber. Mas Jesus já fez o sacrifício pela gente, eu não preciso sacrificar. Mas você não está sacrificando, e também você não está fazendo isso para salvação, você já está salvo. Mas pelo menos uma vez por ano, você precisa fazer esse jejum. Por quê? Para que você se arrependa pelos seus pecados, pelos pecados da igreja e pelos pecados da nossa nação e pelos pecados da humanidade. Pedimos perdão, pecado por pecado que temos cometido. Nossa insubmissão, nossas ignorâncias, nossa estupidez, até nessas coisas pequenas que eu acabei de falar, que muitas vezes nós não atentamos para isso, né? Achamos, hora que tá tudo bem. Não é assim. Deus quer que nós tenhamos uma vida de consciência e de arrependimento. No verso 34, capítulo 16, ele fala, isso vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos pecados dos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Lembrando que no verso 29 ele fala do capítulo 16, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina com vós. Isso vos será por estatuto no mês 7º, afligirei as vossas almas, e nenhuma obra fareis. Não só o israelita, mas também o que não é natural, né, que é o estrangeiro, e o que peregrina entre vós. Todos deveriam participar desse jejum. Então são princípios, queridos, que nós devemos aplicar e levar a sério isso, né? Então eu digo para você, né, olhando tudo isso, Deus se preocupa com as coisas simples do nosso dia a dia. Então nós não podemos ser desleixados, né? Nós não podemos ser pessoas assim, cebosas, pessoas que não se preocupam com a higiene, pessoas que andam largadas, andam fedidas, a casa é bagunçada, não ensina, não é criança, deixa bagunçar, não, brinca, beleza, mas ensina a criança a organizar as coisas, é de pequeno que ela vai aprender, né? Então, nós temos que pensar nessas coisas, né? E às vezes por preguiça, queridos, nós não fazemos. Lembrando que eu falo, tem pessoas também que já se tornam obsessivas, a pessoa não pode ver uma areia que já está agoniada, não, beleza, não podemos ser assim, mas devemos ter um equilíbrio sim nos nossos cuidados. Amém, queridos? Então eu deixo essa palavra para sua meditação, para sua reflexão. Então, como eu disse, Deus é tão inteligente, tão sábio, incomparavelmente a inteligência dele não pode nem se comparar, que ele sabe que o homem ele iria falhar e não iria cumprir os seus princípios, né, do que Deus estava estabelecendo. Então Deus fala assim, mas eu vou continuar, uma vez por ano vocês vão se arrepender sim, e vocês vão se afligir para que vocês possam tomar consciência de que vocês não podem viver da forma que vocês querem. Amém, queridos? Então, Deus continuamente está mudando os nossos hábitos. E eu deixo uma pergunta para você, quais são os hábitos na sua vida pessoal, na sua vida particular ou na sua vida profissional, quais são os hábitos que você tem e você precisa substituir por hábitos corretos, né? Então pense um pouquinho, que Deus te abençoe em nome de Jesus.